Beleza, vamos lá então. Juliana irá participar de uma corrida de longa distância. Para se preparar para essa prova, seu treinador fez um planejamento no qual ela correrá 198 quilômetros durante 27 dias, obedecendo as condições abaixo. Na primeira semana de treinamento, Juliana deverá correr a mesma distância todos os dias. A cada nova semana, Juliana intensificará seu treinamento, correndo por dia 3 quilômetros a mais do que correu por dia na semana anterior. Tá, o que isso tudo quer dizer? Significa que ela tem que correr primeiro esses 198 durante esses 27 dias. Beleza. O que vai modificar, né? Pensa que uma pessoa vai andar 1 quilômetro a cada 5 dias. Deixa eu ver. 2, 3, 4, 5 aqui. Primeiro ela anda 1 quilômetro. Segunda ela anda 1 quilômetro. Depois 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 O que ela correu? 5. Agora vamos dizer que a cada depois do segundo dia, ela passa a correr um dia a mais do que no anterior. Então aqui ela vai correr mais um, aqui ela vai correr mais dois e aqui ela vai correr mais três. Ou seja, no final iria ficar 6. Né? Isso aqui ia ficar 6 e ia ficar 11 quilômetros. O que eu quero dizer com isso? Que esses 3 quilômetros a mais que ela vai correr vão ser um adicional ao primeiro valor. Ou seja, um valor base que ela vai correr é de 27x. 27 vezes a distância. Ela vai correr uma certa distância por esses 27 dias. Danilo, mas ela vai correr a 3 quilômetros a mais por cada dia na semana. Isso a gente vai adicionar na nossa equação. E para isso a gente vai ter que pensar num conceito primeiro. Vamos lá, 27 dias, né? Aqui ele está usando dias, depois ele fala em semana. Vamos tentar conceituar. 27 dias, se você for fazer as contas, né? Isso vai dar exatamente 3 semanas. Primeira semana, segunda semana, terceira semana e uma quarta semana que só vai ter 6 dias. Né? Porque vai dar 7 vezes 7, 7 vezes 2, 14. Vezes 7, vezes 3, 21. Vezes 4 vai dar 28. 28 seriam 4 semanas. Como ele só anda durante 27, então ele está andando 3 semanas e 6 dias. Tá? Vou botar 3 semanas e 6 dias. Beleza. Essa semana aqui, na primeira, ele vai correr normal. Na segunda, para cada dia que passa na segunda, ele vai correr mais 3. Ou seja, durante os 7 dias ele vai correr mais 3. No total, ele está correndo mais 3 vezes 7. Né? Que é a quantidade total a mais que ele está andando a cada dia, mais vezes 7. Né? Para saber todos os dias. 3 vezes 7. Nessa semana aqui, ele está andando 21 quilômetros a mais que a primeira. Tá? Na terceira semana, ele está andando 3 quilômetros a mais do que na segunda semana. Então, se na segunda semana ele já estava andando 3 quilômetros a mais que na primeira, na terceira semana ele está andando 6 quilômetros a mais que na primeira, porque é acumulativo. Ele está andando 3 quilômetros a mais, depois mais 3 quilômetros a mais, ou seja, 6. Então, aqui vai ser 6 vezes 7. Por quê? Porque a cada dia na semana ele está correndo 6 quilômetros a mais, 6 quilômetros a mais que na primeira semana, em cada dia da primeira semana. Isso aqui vai dar, se eu não me engano, 42. Então aqui a gente já tem 21 quilômetros a mais na primeira semana, mais 42 quilômetros na segunda semana. E na terceira semana a ideia vai ser muito similar, só tem uma diferença, né? Primeiro, ele está andando 3 quilômetros a mais do que na terceira semana. Se na terceira semana ele estava andando 6 quilômetros a mais que na primeira, então na quarta semana ele está andando 9, tá? Porque ó, é como se aqui fosse mais 0, aqui mais 3, aqui mais 6 e aqui mais 9, porque é acumulativo, tudo bem? Só que aqui ele está andando 9 quilômetros, mas lembra que a última semana não tem 7 dias, tem 6. Por que tem 6? Porque são 27 dias, não são 28. 28 seriam 4 semanas certinho.
27 são 3 semanas e 6 dias. Então, isso aqui é 9 vezes, ao invés de 7, 9 vezes 6. E vai ser igual, se não me falha a memória, a 54. Ou seja, para a gente saber o quanto mais ele vai correr no total dessas semanas, é 21 mais 42 mais 54, tá? Isso aqui vai dar 117 mais 117. Essa aqui é a nossa equação. Vai ser igual a y, né? Ou, enfim, a distância total. Então, assim, resumindo, o que a gente fez? A gente primeiro descobriu que ele vai andar uma distância base todos os dias. Segundo, a gente definiu, separou por semanas. Terceiro, a gente foi aumentando quanto ele ia correr a mais a cada dia em qual semana. Na segunda semana ele vai correr 3 quilômetros a mais que na primeira, todos os dias. Então são 3 vezes 7. Na terceira semana ele vai correr 6 quilômetros a mais que a primeira. Então são 6 vezes 7. Na quarta semana ele vai correr também 9 a mais do que na primeira. Só que na quarta semana temos apenas 6 dias. Então é 9 vezes 6, tá? Na letra B, né, o que ele quer, porque ele já dá o valor, né? Ele dá o valor que ele vai percorrer 198 quilômetros durante 27 dias. Então, a gente pode fazer 27x mais 117 é igual a y, no caso que é igual a 198, que é a quantidade total que ele vai correr, tá? Então, aqui a gente vai ter. Cadê? A gente passa esse 117 para o outro lado, vai ficar 198 menos 117, 27x igual a 81. X igual a, dividido por 27, 3. Ou seja, em cada dia base, ela vai correr 3 quilômetros. Tá? Então, no dia 1, correr 3 quilômetros, 2, 3, 4, 3 quilômetros, 5, 3 quilômetros, 6, 3 quilômetros, 7, 3 quilômetros. Dia 8, início da segunda semana, ela corre 3, mais os 3 do que ela correu por dia na semana anterior. 6, né? E vai indo assim. Enfim, para a gente saber quanto ela corre na primeira semana, então é 3 vezes 7. Isso aqui vai dar exatamente 21 quilômetros que ela correu na primeira semana de treino total, ok? Beleza? Tamo junto, valeu!